Estamos aqui para mais um episódio do Luri Talks, com convidados especiais. Eu sou a Patrícia, diretora de gestão de pessoas da Luri. Estou aqui com a Aline, nossa gerente de projetos, com a Lívia, nossa convidada especial da Marca Engenharia, diretora administrativa financeira, e o Pedro, da Stonos, Inteligência Fotovoltaica, nosso diretor executivo. E nós os convidamos para vir falar um pouquinho sobre gestão de pessoas e desenvolvimento de líderes, que é o desafio que a gente tem hoje, né, Aline? A Aline, como minha gestora de projetos, a gente está nos clientes. Pedro já é nosso cliente desde 2019. Lívia também já tem o quê? Quase dois anos, né? Que nós estamos juntos nos desafios com a equipe e com os líderes. Agradeço a presença de vocês no nosso Luri Talk. E a gente quer falar mesmo um bate-papo sobre gestão de pessoas. São duas empresas de engenharia, duas empresas que têm uma equipe muito diversa, muito dinâmica. E queria trazer aqui as dificuldades que a gente encontra no dia a dia e as soluções que a gente encontra em gestão de pessoas. Se vocês quiserem se apresentar. Tá, eu posso começar. Eu sou a Lívia, sou diretora administrativa da Marca Engenharia. A Marca é uma empresa que faz obras comerciais, obras industriais rápidas. Então, a gente encontra aí diversos desafios de gestão de pessoas. Eu acho que todos nós vivemos esses desafios aí, né, Pedro? Imagino que também você tá aí, né, nesse dia a dia aí, e a gente tá sempre em desafio, mas eu acho que um dos principais, a gente tem uma particularidade, que é, além das nossas obras extremamente rápidas, a gente faz obra no Brasil inteiro. Então, a gente ainda tem essa dificuldade de fazer gestão de pessoas remotamente, né? Então, assim, é mais um desafio que a gente enfrenta. E aí, nisso, a gente tem desafios culturais, né? A gente tem desafio, a gente já encontrou, sei lá, palavras que significam uma coisa em uma região, em outra região significa outra coisa, aí a pessoa entende uma coisa. Expressão corporal diferente. Tem a questão, né, da comunicação via WhatsApp, que é uma coisa extremamente desafiadora, na minha opinião, né? Que eu acho que o WhatsApp, ele é muito bom, muito positivo para muitas coisas, mas ele é um problema grande em outros momentos, né? Então, a gente tem que aprender a se comunicar no mundo corporativo via WhatsApp. Eu acho que esse é um grande desafio também. E fora os outros desafios diários. Acho que temos o desafio também dessa geração nova aí, né? Essa juventude aí tão ansiosa e tão sedenta por resultados, que não gosta muito de esperar. E a gente tem uma equipe muito jovem, porque por ser obras extremamente dinâmicas, nossa equipe é muito jovem também. Então, esse é outro desafio. Eu poderia ficar falando aqui a tarde inteira sobre os desafios. Não, e só para reforçar o desafio da Marca Engenharia, eles fazem obras em 180 dias, do alicerce, né, na verdade, da terraplanagem, do alicerce, até a entrega de acabamento em 180 dias. Obras industriais, rápido, né? São supermercados, né? Hoje a gente tem vários clientes atacadistas, supermercadistas, e são obras muito curtas, né? E então, além disso, né, são obras rápidas e que demandam muita inteligência emocional das pessoas, muito equilíbrio, muito controle, e que a gente sabe que não é fácil, né? Assim, é realmente muito estressante, porque as datas são muito o cronograma, né? Curtas, o cronograma muito apertado, né? Então, assim, realmente é um trabalho sob pressão o tempo todo. Então, a gente tem que cuidar muito da saúde emocional das pessoas, né? E esse é um pilar nosso, né? A gente tentar, a gente olhar para esse lado das pessoas, né? Da inteligência emocional e como que a gente está o tempo inteiro pensando como a gente pode trazer alguma melhora na qualidade de vida das pessoas. Gestão de pessoas em canteiro de obra é um desafio. Eu já vi obra aí com 1.000 colaboradores ao mesmo tempo, assim, de diferentes empresas, é claro, mais de 30, isso obra aqui em Goiás, mais de 30 empresas conciliando. Simultâneas. Né? Então, assim, imagina o tamanho do desafio da isso, comunicação, porque além né? da nossa equipe, a gente ainda tem uma quantidade imensa de subcontratados, né? Então,
Realidade à parte. É uma guerra ali mesmo, E né? um momento em que o mercado está muito aquecido de mão de obra. Então, a gente faz a gestão na marca, trabalho muito forte com os líderes justamente por isso, porque a gente pode perder os líderes que estão trabalhando com a equipe. Se a gente perder os líderes, desalinha todo o projeto. E a gente fala, né, uma coisa que eu falo muito lá na marca, que a gente quer, obviamente, ter uma retenção, né, mas assim, eu acho que a retenção, entre aspas, né, acho que a gente não tem que fazer força para que isso aconteça, para as pessoas ficarem, né, eu falo isso muito lá, falo, gente, eu não gostaria que as pessoas trabalhassem na marca porque a marca paga bons salários, Porque precisa, né? né? Porque eu tenho os melhores salários do mercado. Eu não quero ter os melhores salários do mercado. Eu quero ser justo no pagamento dos meus salários. E quero que os meus colaboradores estejam trabalhando na marca porque a marca tem algo a mais para eles. Porque a marca é um lugar bacana para eles trabalharem, é um lugar onde eles encontram conforto, onde eles são respeitados. E se sente, né? Pertencente à marca, é um negócio que a gente conversa bastante. Quando as pessoas ficam e elas entregam melhores resultados, quando elas pertencem ao negócio, é aquele negócio que precisou trabalhar fora do horário, precisou entregar algo a mais, elas estão lá juntos, porque elas sentem que elas pertencem. E tudo isso vem do exemplo dos donos, dos líderes. Enquanto a gente não estiver dando esse exemplo, as pessoas não vão querer pertencer. Isso, na Stonos, a gente trabalha muito forte a trinca de P's, que é o propósito, o pertencimento e a prosperidade. Então, tem que ter a prosperidade também. E ela não é só financeira. É uma prosperidade de carreira, desenvolvimento de valores pessoais, profissionais, né? Lá na Stonos, são 11 anos de empresa, é uma empresa muito jovem. Né, Patrícia? Teve oportunidade de... muito jovem na Stonos. E o RH, sim, foi sempre um pilar muito forte também lá na Stonos. Sim, desde dos anos aí, 2012, a Stonos foi fundada, né? E em 2015 a gente já olhou pro RH. Em 2019 tivemos a oportunidade de fazer parceria com vocês. Então, assim, uma empresa jovem e atualmente com cerca de 40 colaboradores, 7 são líderes, são 7 lideranças. Então, o trabalho para desenvolvimento de lideranças ali foi muito intenso. Também foi com muito sucesso. Muito feliz aí pelo muito suporte. Treinamento, né, Pedro? Muitas horas de treinamento. É assim, líder tem que ser líder todo dia. Eu costumo falar assim, que um líder, ele vai tentar acertar, mas vai errar muito. Só que ele não pode ser incoerente, né? Então, assim, uma vez que você consegue manter a coerência e levar isso pro restante da equipe, aí você vai mantendo consistentemente esse padrão e vai fluindo pro restante da empresa. Que eu acho que ainda, eu digo o seguinte, não existe outra maneira de liderar que não seja pelo exemplo. Sim. Não existe outra maneira. Só se lidera pelo exemplo. Né? Não tem outra maneira de se fazer. Existia o comando e controle. Algumas empresas que a gente entra, hoje a gente ainda sente o comando e controle, empresas mais antigas. Mas aí o que acontece? Você vê que ela não está perpetuando, ela não consegue ter bons colaboradores, ela tem dificuldade em reter a mão de obra. Na verdade, é reter mesmo, né, para empresas de comando e controle, que é de segurar na perna do colaborador. Que é o esforço, né? Aquele negócio de não... Na hora que o cara tá saindo, eu dobro o seu salário. E aí tem muita gente que já acha isso um desaforo. Mas se eu tô aqui há tanto tempo, por que não me deu uma promoção? E agora que eu quero sair, vai me dobrar o meu salário? Ou às vezes traz uma pessoa do mercado para fazer o que eu faço, nunca me deu oportunidade, e traz a pessoa com um salário muito maior. Então, muitas pessoas às vezes saem por isso. Porque pessoas não se sentiram reconhecidas. Alinhamento de propósito, tomam decisão por valores, né? Então, sim. A pessoa não fica por conta de salário somente. Como é importante a gente alinhar propósito. Lembra que eu falei que o Pedro tinha uma história linda? Eu queria que você contasse essa história, Pedro, para mostrar o propósito da Stonos quando ela começou. Isso aí, assim, a gente tem que estar mostrando para a equipe. A gente tem que estar aberto pro chamado. Né? A gente vem aqui, tem um motivo. Tem algum motivo pra gente ver aqui no mundo. Então, por formação, sou engenheiro eletricista e fundei a Stonos em 2012. Você formou em que ano, Pedro? Eu formei em 2010. Empreendedores. Isso.
E até 2015, chamava Projetar Engenharia. E todo o serviço que a gente ia fazer, eu lia OS, que é a famosa Ordem de Serviço. Uhum. Aí, então, beleza, tem que fazer um projeto para não sei quem. Qual que é o número da OS? Então, a gente sabia por OS os nossos projetos na época. E aí, um belo dia, tô lá no escritório com ar-condicionado, desse jeito aqui, assim, mais ou menos, e toco o interfone. E falo, o Jesus quer falar contigo. Aí eu falei... Teve a visita chamado ilustre. literalmente. Isso, chamado literal. Por isso que essa história é ótima. Aí falou assim, Jesus quer falar contigo. Eu falei, não tem hora marcada, né? Mas com Jesus. Então, aí chegou o Jesus lá, um senhor muito suado, né? Assim, via que ele tava rodando ali. E eu falei, não, Jesus, senta aqui, aceita uma água, alguma coisa. Tem tal. lenço, produção? E isso foi realmente chamado, porque... Aí o Jesus falou, Pedro, fui na época era Celg, pra perguntar como é que vai levar energia lá pro meu assentamento, que é o assentamento Alírio Correia. Ele falou que lá eram 89 famílias que por 7 anos viveram sem nada de energia. Não tinha energia elétrica ali pra região de Crixás. E lá na Celg eles falaram, o seu projeto, né, que no caso eu olhava o S, tá aqui com o Pedro. Pode falar com ele lá na Projetar. Aí ele foi na Projetar, a pé, chegou lá, subiu lá no andar e falou, então tô aqui porque são 89 famílias e a gente tá precisando de energia. Aí eu falei, então tá, vamos lá, vamos voltar, vamos lá pro assentamento. O senhor tem onde dormir? Porque já era final da tarde. Ele falou, não, aliás, tem. Eu falei, então vou deixar o senhor lá, amanhã cedo a gente vai. Aí a gente foi. Chegando no assentamento ali do Correia, ele falou, para na vendinha aqui, parou. E desceu para comprar um saco de farinha. Ele desceu para comprar um saco de farinha. Saindo assim, voltou e falei, ô Jesus, precisar de comprar mais alguma coisa? Vamos voltar aí, tá? Fez a compra. Chegou lá, tava esperando com uma galinhada. Aí você vê a discrepância, né? Comprando um saco de farinha e esperando com uma galinhada. Explicou tudo. E aí a gente foi e colocou esse projeto como prioridade. Tivemos um problema com o colaborador lá. O colaborador foi prestar serviço e criou alguns problemas pra gente. A gente desligou o colaborador, voltamos no assentamento. O projeto continua como sendo prioridade e a gente vai atender aqui. Seguimos, atendemos tudo e levamos energia para essas 89 famílias. Isso foi ali meados de 2014 para 2015, quando a gente estava mudando o nome da Stones, que na época era Projetar. E quem fez o branding foi o Matheus, da Max Publicidade. E ele falou, sempre esteve aqui o nome da Stonos, embaixo do seu nariz, literalmente. Stonos é daquela língua Esperanto, universal, né, que foi criada para ser a língua universal. Isso significa pedras. Até então a gente só projetava e agora ia passar a executar, principalmente energia solar fotovoltaica. Ele falou assim, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, aonde não prevalecerá a treva, ou seja, a falta de energia, né? E isso tudo, quando a gente vai ver a Bíblia, está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. E então, assim, não tem outra coisa a não ser um chamado. A não ser o chamado. Então, a partir de então, todo cliente a gente chama pelo nome. Né? Então, assim, isso muda toda a cultura da empresa. Aí as pessoas que vêm são enxergadas como pessoas, não como colaboradores. E, mais uma vez, isso foi literalmente um chamado. Mas a gente tem que estar aberto, entendeu? Porque eu podia muito bem, não tô esperando Jesus, não. Fecha a porta e vira OS. Não, é porque a OS tal, você tem que priorizar. Entendeu? Mas, assim, isso foi um divisor de águas na minha vida. A partir de então, o propósito ficou muito, muito claro. E isso se tornou, pelo menos no meu caso, muito mais fácil também de desdobrar perante as lideranças, né, para a gente levar essa excelência no atendimento. Para alinhar esse propósito, né? Porque com essa história, você reforça toda a criação da Stonos, reforça o perfil dos profissionais que a gente quer, na seleção, abordando isso aí, já contando a história da Stonos. E aquele convite, você quer trabalhar com a gente? Vem fazer diferença? É uma equipe muito jovem, muito enxuta. Não faz sentido nenhum, eu acho, não ter esse alinhamento, né, de propósito, de cultura. A gente já teve essa discussão na marca diversas vezes, né? O que é mais importante? É um fit cultural
ou são as habilidades técnicas? E eu acho que hoje eu não tenho mais dúvida de que o alinhamento cultural, o alinhamento de propósitos, esse fit, ele é muito mais importante do que o conhecimento técnico. Sim. Né? O conhecimento técnico você adquire. Você coloca no Né? Senai, Você coloca também, um curso entende que técnico. Isso é condição, né? Eu Exatamente. não vou discutir mais isso é condição, né? Aí, a partir disso, eu vou olhar para a técnica, né? Então, assim, a condição foi suprida? Foi, né? A pessoa está alinhada, né? E quantas vezes a gente ouve aquela máxima de que contratou pelo técnico e foi demitido pelo comportamental? Então, é o que a gente mais vê nas empresas. Eu participei recentemente de um evento em São Paulo e participei tive uma palestra do Ricardo Basaglia e ele fala isso, eles têm um estudo lá que 99% das pessoas que são demitidas pela parte comportamental, contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamental. O né? comportamental entra comportamentos inadequados, falhas na comunicação, dificuldade em liderança, Exatamente. não estar dentro do fit cultural. Hoje o processo seletivo da Stonos, ele é dividido em 5 etapas e dessas 5, 2 são para a gente ver fit cultural. Uma é uma entrevista de atitude e outra uma de cultura. Não, gente, o Pedro faz ferramentas de gestão de pessoas. Se você vê as Legal. planilhas que ele faz de avaliação de desempenho, são sistemas. Porque tem que dedicar tempo, né? E algo que é subjetivo, você tem que pelo menos roteirizar para permitir que, por mais subjetivo que seja, a gente tenha clareza depois na pontuação, do analisar. que você conseguir dar de feedback. E o processo seletivo melhorou muito depois de introduzir essas 2 etapas. Uma de identificação de atitude, que nada mais é do que o comportamental. E na outra reunião, na outra parte da entrevista, a gente traz guardiões da cultura. Então, eu acho super importante identificar os guardiões da sua cultura e Legal. trazer de departamentos cruzados. Se é uma vaga para obras, vai alguém, por exemplo, de projetos. Se é uma vaga para comercial, vai alguém do administrativo. Porque você garante esse fit cultural, né? E uma das coisas que nós fazemos na gestão de pessoas é justamente isso. A gente fala que a gente faz o RH do A ao Z, da gestão de pessoas do A ao Z. Desde quando a gente vai atrair as pessoas para a empresa de vocês, né? De como é que a gente vai anunciar no mercado, as vagas. Porque hoje também tem grupos de vagas e se as vagas ficam repetitivas, as pessoas não querem ir, elas perdem interesse. Então, até nessa atração, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, desde a hora que a pessoa foi atraída até a sua empresa, de que maneira que ela vai ser recebida, de que maneira que nós vamos tratá-la, o que eu posso oferecer para ela, se meu propósito condiz com o dela e se o dela condiz com o meu. Eu vejo, assim, às vezes algumas empresas contratam no desespero e a gente sabe que a pessoa não passa no período de experiência. Porque não está alinhado o propósito. Isso é caro, isso, né? Eu ia dizer exatamente isso. O quanto é caro você errar numa contratação. Né? O que você perde ali, você não consegue nem quantificar em valores. É intangível. Acho que no mínimo 6 meses você perde, né? Porque assim, você vai ter o tempo de demora de você achar aquela pessoa. Depois você treina aquela pessoa. Aí você tem 3 meses de experiência da pessoa. E aí deu errado, você demite, você começa tudo de novo. O intangível fica mais caro. E eu acho legal também essa discussão para entender assim, isso é gestão humanizada, né? Porque aí você para de atribuir às pessoas, né? O fulano é ruim, né? O fulano não é competente. Entende que você tem uma responsabilidade enquanto atração, enquanto desenvolvimento, de promover isso também, né? De contratar quem está alinhado, né? E de desenvolver de acordo com aquilo que você viu na seleção. Que é uma coisa que a gente vê muito, né, Paty, nas consultorias aí, né? Que não é privilégio nenhuma nem outra empresa, acho que isso é meio que cultural. A gente falar, né, do colaborador como se ele tivesse essa soberania em relação à empresa, né? O fulano, a gente está demitindo porque ele não é bom. Né? Será que eu não tinha uma responsabilidade de ver que para aquilo que eu precisava, né, eu teria que ter contratado com mais assertividade? E ainda que ele não fosse bom em algo, porque a gente não é, né, 100%, né, os mapeamentos comportamentais falam isso, a gente não tem como ser bom em tudo, né? Será que eu fiz alguma coisa para ajudá-la a se tornar bom? Aí eu não fiz, eu não falei, eu tenho um mentor, eu
falo que é espiritual, mas é profissional, né? Que ele foi muito importante na minha carreira, né? Que ele falava, e eu não tiro isso da minha cabeça, assim, quando eu estou trabalhando com liderança, que liderança são sucessivas sessões de atribuir, acompanhar e dar feedback. Atribui, acompanha e dá feedback. Se você errou na atribuição, vai dar ruim. Se errou no acompanhamento, vai ficar falho. Se não deu feedback, não vai gerar aprendizado, né? Então, Legal. será que a gente fez isso? Aí você para, quando você assume a responsabilidade sobre isso, e eu acho que a gente está falando com empresários e gestão de pessoas que temos essa responsabilidade, você para de julgar pessoas. Aí eu acho que a gente fala de gestão humanizada. O propósito é muito maior, Eu acho que né? Eu acho isso né? fantástico. Eu acho que é importante também, quando você fala fulano não é bom, ciclano não é bom, né? A gente, no decorrer, no processo e desde a contratação, a gente mapear, né? Porque é o que você falou, ninguém é bom em tudo. Então, no que fulano é bom, no que ciclano é bom, né? Aí dá a importância das ferramentas que a gente tem aí no mercado, né? Que hoje a gente utiliza lá na marca, uma delas, né? A Solids, por exemplo, que você consegue fazer esse mapeamento. Um prognóstico, né? Então, eu contrato, pelo menos, sabendo que quais são as perfil maiores comportamental, deficiências sim. e qual o perfil comportamental do meu funcionário. Então, eu sei aonde eu vou atuar, o que eu posso esperar dele Alinhamento, e o que expectativa. onde eu tenho que trabalhar nele, né? Que eu E tenho, e né? adequar, Que eu tenho. e É um compromisso. adequar isso com a vaga que eu tenho, né? Então, as ferramentas do mercado, eu acho que elas são também, eu acho que é extremamente importante isso, né? Não, e esse cuidado também com a liderança, a gente vê, às vezes a gente tem um líder que não se adequou a uma empresa, mas ele foi para outra empresa e se destacou. O que aconteceu que eu não estava dando oportunidade para esse líder se destacar? E às vezes nem tanto, não é nem tão oportunidade, às vezes é o fit mesmo. Sim. Ele se encontra aqui e não se encontra ali, Sim. né? Então, assim, esse negócio de dizer fulano não é bom nisso, fulano não foi bem arriscado na demais. minha empresa É. para isso, né? Tal, ele vai para outra, já demitir funcionários com a certeza de que ele ia brilhar em outras empresas. Que eu acho que é a cerejinha, assim, da gestão humanizada que eu falo. É quando a pessoa sai com alinhamento de que ela está saindo porque ela não deu certo, que ela não conseguiu, ou que você mesmo, enquanto empresário ou empresa, errou, mas que sai todo mundo bem, né? No Sim. sentido porque foi claro o processo, né? Um desligamento tranquilo. Responsável. Sim, porque responsável. ainda que tenha o prognóstico, não é 100%. Se tratando de tá sujeito pessoas, ao não tem erro. como. É. Né? Porque tem variáveis que a gente não controla, que acontece na casa da pessoa, que acontece, né? Então, assim, ainda que seja um prognóstico, que eu acho que é muito válido, né? Então, que bacana saber, né? Das ferramentas, que eu sempre falo isso, né, Paty? A gente sempre fala em liderança. Tem que mapear. Tem que mapear, porque o prognóstico vai falar do que vai acontecer, provavelmente. Se não vai falar 100%, vai falar de muito, né? Então, E tem que estar acerta. E acerta muito. E acerta. É muito E bacana. E para né? deixar um desligamento mais humanizado, porque às vezes a gente acabou de falar que, de fato, e é um consenso que a atitude diz muito mais do que o currículo. Então, se a atitude tem fit com a empresa, se encaixa com a empresa, ótimo. Se não encaixou, um desligamento ele pode ser mais humanizado, até na forma como você indica essa pessoa para outras vagas, Sim. né? No momento que você aborda. Lembrando, feedback não pode ser, né, um momento de Surpresa, desligamento né? hora nenhuma. Isso de fato tem que ser uma rotina na empresa. E tem que ser algo natural. Não pode ser Eu acho que surpresa, aquele um negócio que, desligamento. tem um feedback de 6 em 6 meses. Gente, pelo amor de Deus. Isso Como aí é você uma dá um eternidade, feedback né? de 6 em 6 meses? Se acontece uma coisa aqui agora, você já tem que atuar. Uma conversa aqui ao lado. Pedro, olha, não foi legal isso que você fez. Isso é feedback, tem que ser Ele tem que natural. ser diário, né? E é o que a gente fala nas empresas. A cultura de feedback tem que ser muito forte. A gente estava até falando antes aqui, né, Aline? Essa questão de ter rotinas bem definidas na Rituais. empresa. A gente falou dos Dos rituais, rituais. Esses rituais, não precisa chamar que é uma sessão de feedback para Uhum. acontecer o feedback. Mas se você tiver as rotinas arrumadinhas, de repente, aquela reunião de começo da manhã, ou uma reunião Nos de deles, pontapé, né? Nos deles você justo. trabalhar alguma coisa. Na hora que você vai planejar a semana, ou vai revisar o Sim. mês, isso tudo é momento para dar um feedback ali, né? Uma das coisas que nós implementamos lá na Luri foi super legal, foram os nossos meetings de segunda-feira. Toda segunda-feira eu tô tentando não marcar cliente com ninguém da equipe. Algumas pessoas da equipe ainda tem um cliente que quer segunda-feira, Mas segunda-feira inteira ou só... só de manhã. Período. Porque a gente usa esse dia de manhã, né, Aline, pra
A Aline, Alinhamentos. principalmente, que a Aline está junto com a equipe, mas ela dá o feedback para a equipe, a gente organiza a agenda dos clientes da semana, porque o que a gente faz? Segunda-feira de manhã é o dia de organizar as agendas e mandar para os clientes. O cliente já organizar para nos receber, preparar material, a gente aproveita para dar o feedback para as meninas, e depois que a gente começou a fazer isso, o time está bem mais forte, né, Aline? Ai, faz muito sentido. Aí a gente está falando disso, a Luri é uma consultoria, então nosso core são pessoas, né? Então, Sim. assim, mas a gente fala nos clientes, né, que o core não são pessoas, que fazer esses planejamentos, os ritos, é extremamente organizador. Do jeito que a gente trabalha com resultado, acompanhando, atribuindo, acompanhando e dando feedbacks, né, para quem precisa, a gente deveria fazer com gente. Né? Eu falo assim, é seguir a mesma toada. E Não além tem dos jeito. ritos, Aline, por exemplo, a semana tem 40 horas, certo? Mas a gente trabalha 40 horas? Nossa, Produtivo. Não, produtivas não, Não né? trabalha. E aí o legal é, parte antes de estabelecer os ritos, até fazer uma dinâmica de perguntar quantos por cento em cada equipe, porque uma equipe administrativa é de um jeito, Sim. comercial é outro e tal. Mas faz às cegas, por exemplo, fala assim, ó, quantos por cento do tempo você acha que você trabalha? Aí cada um anota aqui, depois todo mundo vira o papel. Vai ter uma média, concorda? Sim. Aí você pega a percepção do desvio para cima e do desvio para baixo. E aí você tem engajamento do time. Fala, por que você acha que é tão alto? Por que você acha que a gente produz 90% do tempo, o que não produz? E por que você acha que a gente produz 30% do tempo? Isso aí dá engajamento pro time. E depois, na hora de planejar a semana, a gente não... Porque senão a gente se frustra. Né? Fala assim, vou conseguir fazer isso, aquilo, vou fazer essa reunião, tal. Aí chega e você não resolve nem 30% das coisas. Então, além do rito, essa parte de você administrar as horas, isso aí também ajuda Gerenciamento muito. de Ajuda rotina. muito. A mentoria que eu faço com a Tati, né? A Tati, a gente já Tati, tá nossa numa querida rodada. mentora, muito obrigada. E trainer. E a gente faz uma parte aí de gestão de tempo, né? E aí ela fala isso, fala, não planeje mais de 3 coisas importantes, porque a gente não consegue fazer, senão você se frustra. Algum vai sair mal Né? feito. Algum vai sair mal feito. Então, a gente tem que... Eu acho que essa história de fazer gestão de tempo, né? De usar realmente uma agenda, de fazer Ferramenta. dessa ferramenta, eu acho que ela é muito importante também pra Outra gente. boa prática, por exemplo, Lívia, lá tem muita ocorrência final de semana, ou depois das 18 horas, lá na marca? Sempre. Só. E você... Só apenas. Como eu tenho 180 dias de obra, eu toda tenho hora ocorrência 3 todos turnos os durante dias, 180 todas dias. as horas. E hoje existe uma função, uma cadeira, ou alguém que é responsável pelos plantões ou pelas ocorrências nesses horários? Não, porque eu acho que é o diferente, gerente da obra, né? né? É porque eu acho que talvez as suas ocorrências são chamados técnicos, talvez, né? Uhum. O meu não, são turnos de trabalho, realmente, né? Então, eu tô na obra, tem uma equipe em obra trabalhando até É oficial, né? tal Não são obra. extras, né? Não é Não extra, são emergenciais. Mas São você tem rotinas horas diferentes. extras, tem essa... Até tem uma legislação muito forte, É, né? tem uma legislação trabalhista que, né, que a gente suporta, né? Então, que acho que obviamente não. precisa né, de seguir tudo. Mas lá na Lua... Hum. Mas lá na... Mas uma coisa que eu sempre falo para as meninas, a gente está no cliente para a gente mudar. Um dos nossos propósitos da Lura é o que, aliás, o propósito nosso da Lura é que organizações excelentes para o mundo. Independente do tamanho da empresa, a gente pode prestar um serviço excelente e ele pode prestar um serviço excelente para o cliente. Uhum. É o que eu falei agora nesse novo contrato que nós fechamos com as doutoras, né, da clínica dermatológica. Elas foram no cliente, viram um bom atendimento, um negócio que é difícil de fazer, né, Aline? Mas eles estão fazendo com gosto, eles estão vendo valor. A diferença é essa, eles estão conseguindo ver valor no trabalho que nós estamos entregando. E aí, a gestão de pessoas começa a virar algo natural. Já vi empresas tentando implantar a gestão de pessoas, mas a empresa não tem aquele fit cultural da gestão de pessoas. E aí, o líder não tem aquele cuidado com os colaboradores, não tem um planejamento de endomarketing legal. E não acontece. Isso é muito interessante, porque assim, tem que ser... Genuíno. Tem que ser genuíno, né? Isso aconteceu com a gente claramente lá na marca. A gente é uma empresa certificada pelo GPTW hoje, assim como a Luri, pelo 2º ano. Vocês não fizeram GPTW, não? Ainda não. E assim, foi muito interessante a história do GPTW, porque ela aconteceu de forma muito natural.
né? O Márcio, que é o CEO, um dia viu isso e foi atrás de pesquisar o que era GPTW, qual, né? Enfim. Falou, eu quero esse selo GPTW. Aí chegou no nosso RH e falou, olha, vamos fazer, tal. Na verdade, ele mesmo foi lá e preencheu, falou assim, nós vamos fazer essa pesquisa Preencheu, desse pagou, GPTW marcou aí. a data, só falou, Aí, gente, tal assim, dia tem avaliação. Tal dia tem avaliação. A gente Tá bom. e fomos certificados desde da primeira Primeira vez, vez. né? Legal. Então, assim, aí Foi muita super gente natural. pergunta, mas o que vocês fizeram para nada? Pra Trabalhando. conseguir nada, né? Mas a Pra gente conseguir nada. A gente só fazia, falou o que fazia. né? Era de fato o que a gente fazia no nosso dia a dia. E aí fomos certificados pelo segundo ano, com nota maior do que o primeiro ano, com nota 9. E vai Da virando um mesma desafio agora. Aí agora, obviamente, nossos desafios só vão aumentando, a empresa vai aumentando de A tamanho. régua, né? As das pessoas né? começam a ficar mais críticas. As pessoas começam a ficar mais críticas. A empresa tá crescendo, então tá tendo obra em mais lugares, então temos mais pessoas também para gerir, né? Mas Mas é um a desafio cultural, mentalidade geracional, É a mesma, né? distância, de mas comunicação. a mentalidade de gestão de pessoas, ela existe. Ela é nossa, né? É uma cultura DNA, que a né? gente tem. É de fato Mas DNA. além de ter o DNA, a Lívia investe muito em gestão de pessoas. A gente tem a consultoria de gestão de pessoas na Luri, na marca. Nós temos agora o projeto com os líderes. Tem a mentoria com os líderes, porque a fortaleza da marca e de qualquer empresa vão ser os líderes. A liderança. A gente tem, assim, eu tenho convicção, a gente escuta muito falar isso, né? Mas para mim é uma convicção muito forte, que uma empresa é feita de pessoas. Sim. E assim, né? Eu acho isso tão óbvio, né? Mas tem empresários, tem empresas que Não dão não valor. conseguem enxergar isso. E para mim isso é uma coisa assim... É óbvio, gente, é óbvio. Tem um autor que fala, né? Qual o seu core? Engenharia não, pessoas. Qual o seu core? Pessoas, Até pessoas. porque É você isso, o consegue final é pegar esse. dinheiro fácil. Você precisa de um empréstimo, você consegue o dinheiro muito fácil. Você consegue comprar ferramentas muito fácil. Você consegue Estabelecer o adquirir. processo depois Isso. de melhorar Escrever. o seu processo. Uhum. Nós Formalizar. fechamos agora um cliente que ele falou assim, e agora? Eu tenho pessoas, mas eu não tenho processos. É melhor fazer os dois juntos? Melhor fazer processo com pessoas juntos. Porque às vezes a gente trabalha o processo e aí fica aquele gap porque eu não tenho as pessoas para executar os processos corretos. Ou eu tenho pessoas e tenho 0 processos. E assim, Patrícia, nessa parte, o ideal é que se tenha engajamento, né? Então, quando você envolve as pessoas, principalmente do operacional... Eles têm que entender o que está acontecendo. E tem que promover O um debate motivo das coisas. justo, que é para um bem melhor. Como é que uma pessoa faz, como é que a outra faz, como é que dá certo, como é que não dá. E um ponto relevante também em gestão de pessoas, que é super orgânico nas empresas, é como administrar o relacionamento entre gerações. Né? Tem um livro sensacional do Pedrinho Salomão, que é Lideres. Fala sobre essa geração Y, Z, e eu acho que todo mundo aqui concorda que essa geração nova se comunica muito rápido e muito bem. E elas são muito alinhadas também com questão de propósito. Não é à toa que o mercado aí está pautado no ESG, que é sobre sustentabilidade, governança Environment, e o governance. lado social, né? Que é justamente o que a gente está falando aqui de pessoas. Então, o grande desafio que eu vejo hoje no gestão de pessoas, além das iniciativas, das entregas que a gente faz, é como relacionar com essa geração nova, que está acostumada, assim, com no máximo um vídeo de 1h30, Sim. né? 1h30. Muito ansiosos. Extremamente ansiosos. Imediatistas, não conseguem esperar nada, né? Inclusive, promoções, assim, tem que ser, né? Acha que é instantâneo. E outra coisa, entrou numa empresa... Uma semana, Já quer ser a gerente. empresa não se satisfez, acha que não é aquilo, sai, né? Então, muito comum você pegar currículo dos jovens aí com 6 meses. 6 meses numa 3, empresa, 6 6 outros, né? Não adaptei. E carreira não é isso, né? Não
não deu tempo suficiente de Não entregar dá, e deixar existe um legado tempo nenhum, de né? maturação também, né? Um tempo de você Do se próprio adaptar, cargo, né? da empresa se adaptar, das coisas se entender. Mas é realmente um grande desafio que a gente tem dessa E falando em geração gerações, nova. uma coisa que a gente que trabalha com gestão de pessoas, que eu tenho percebido, é que é uma geração que, ela, por ser ansiosa e ter muito acesso a conteúdo, eles têm muita facilidade de buscar conteúdo na internet. Então, para que eles vão terminar uma faculdade? Para que eles vão fazer um MBA se ele tem um podcast, uma aula no YouTube de uma faculdade, alguma coisa, um curso online? Então, você vê que falta também um pouco de conteúdo. E aí, por faltar conteúdo, por ser imediatista e não perceberem essa necessidade, quem vai perceber por eles? Nós, essa geração que hoje é líder, que tem que saber trabalhar com essa geração. Eu costumo dizer assim, que a mesma boca que te entrega mastigado, ela pode te engolir também. Porque vamos não generalizando, mas essa geração nova que normalmente ela é mais instantânea e tal, então quer um conteúdo mais mastigado. Só que concorda que se chegou mastigado, ele já foi muito bem trabalhado por alguém? Sim. Então, assim, se você vai ficar sempre querendo simples, você não vai estar fazendo poeira, ou seja, vai estar comendo poeira. E você não estimula eles querem estímulo, eles querem coisas inteligentes, eles fazem as coisas se eles verem que tem significância, propósito. Então eu peço pra ele, por favor, só muda essa caneca de lugar. Ué, mas pra que eu vou mudar essa caneca de lugar? Tem que fazer um sentido. Então, na hora que você só ordena, se a pessoa não percebe um sentido naquilo, uma explicação, ele não vai. Eu vejo pelo meu filho de 6 anos, ele pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Tem que explicar por quê e mostrar para ele o valor do que ele está fazendo. Isso é muito bom, exatamente. Então, assim, não basta, né, você ter políticas adequadas, processos bem estabelecidos, mas o que se prega precisa ser, sim, verdadeiro. Todo santo dia. A gente está falando da geração mais nova, só que também tem a geração mais velha, que está precisando se realocar no trabalho. Também sofrem preconceitos. Tem as dificuldades, tamanho do gap. Antigamente a gente falava de pessoas, processos e produtos, né? Hoje, em quase todas as empresas, virou pessoas, processos e sistemas. Então, a gente já sai para aquela questão do analfabetismo tecnológico. Então, quando você cuida como um todo das pessoas, né? Desde os jovens que estão vindo, desde os mais velhos que estão com dificuldades para se realocar, também as minorias que a gente precisa ter esse programa, né? Isso tudo facilita, porque o RH, como a gente já disse aqui, ele é dinâmico, tem muita entrega, mas se não for verdade, se não for todo dia, como é que essa geração vai ver? Natural, é o que a gente está falando aqui, o genuíno, natural. Não adianta fazer gestão de pessoas do que está no livro ali antigo que você leu no final de semana. Você chegou todo empolgado na empresa, que agora você vai fazer gestão de pessoas. Ou no modelo dela para conseguir um selo, um negócio, né, que a gente consegue. Que eu vivo, né? Se não tá no DNA, né? Se não é genuíno, o negócio não funciona. E assim, eu lembro da última apresentação de resultados lá da Luri, né? Que foi mês passado, né, Paty? Foi. Né? Todo trimestre nós fazemos um encontro para apresentação de resultados da Luri, que a gente apresenta a tríade, né, de avaliação, que a gente usa o INPS para avaliação interna, que a propósito a gente teve o INPS 10. Nossa, que benção. O NPS. Eu tenho participação nesse Graças a 10 aí, falei, viu? Catarina, a Lívia não respondeu, nem o Danilo. Catarina, você não vai ganhar, não vai. Fala com eles. E aí a gente tem o NPS, que os clientes avaliam também, que esse vocês responderam. Pedro também é difícil de responder, né? A gente tem que ficar cobrando. E também o resultado que a gente consegue entregar, né, para os acionistas. Porque a empresa tem essa tríade, eu tenho que manter os acionistas felizes, a empresa tem que dar resultado, porque para que a gente abre uma empresa? Sim. A gente tem que dar resultado, é aquilo que a gente estava até falando. Eu tenho que ter resultado na minha empresa. Aí eu tenho o segundo passo para eu ter sucesso na minha empresa. A gente tem até a camiseta desse ano: sucesso dos acionistas, sucesso da equipe e sucesso do cliente. Porque com essa tríade eu consigo consolidar o meu sucesso. E nessa apresentação, né, Paty, o Ronaldo, né, que é o nosso head da estratégia, explicando, a gente vendo a evolução, né, ao longo dos 3 últimos anos, né, eu acho que é o que a gente viu, como que conversa, né, isso que você está falando, né, porque aí se eu tenho equipe engajada, eu tenho resultado, logo acionista feliz. Entendendo e o contrário das que partes nossa empresa também. tem de meta total, onde eu quero chegar.
Então, E eu quero chegar com vocês. então é uma Isso, coisa assim, e que a aí- gente vê que o alinho, né, porque tem medida para cada, né, tem como apurar para cada, faz com que a gente tenha a consolidação positiva, né? E uma das coisas que a gente fala que lá na Luri não é casa de ferreiro e espeto de pau. Lá na Luri é casa de ferreiro e espeto de titânio. Nosso espeto é melhor ainda, que a gente Aham. aprimora as nossas técnicas internas para depois. Nós temos governança, nós temos gestão de pessoas, gestão de processos. Exatamente. Então a gente aprimora antes de ir para o cliente. Tem que ser o exemplo, Sim, né? nós somos o Pelo exemplo. exemplo. No primeiro episódio aqui do Luri Talks, vocês falaram muito disso, né? De como que foi constituída, um episódio que vale super a pena assistir. E como que olhar para dentro e se Sim. tornar um exemplo facilita depois a aplicação fora da empresa, né? Nessa parte que a gente também comentou sobre o processo seletivo, a gente tem que ter algumas competências principais, né, para escolher. Hoje, Patrícia, o que você acredita que seria uma competência, ou 3, 4, assim, mas as que você procura quando vai fazer um processo seletivo? Eu falo que em qualquer processo que a gente faz, independente do perfil, do nível, primeira coisa, se a pessoa sabe se comunicar bem, se ela tem... no chá, ela fala atitude. Mas o que é a atitude mesmo enquanto competência, enquanto proatividade, de saber que está faltando alguma coisa, vou lá e faço. Vou lá e busco coisas diferentes. Curiosidade também. Eu acho que isso tem muito a ver com criatividade. curiosidade. Sim. Eu acho que é extremamente importante um colaborador curioso, que queira entender de tudo, entender um pouco Vontade de de cada coisa, aprender. vontade de Sabe aquele aprender. negócio de, eu entrei numa empresa nova, deixa eu desaprender o que eu já aprendi em outras empresas e deixa eu entender, deixa eu me imergir aqui nessa cultura, deixa eu aprender coisas novas, porque as pessoas têm dificuldade. Quando a gente entra nas empresas, tem o tal do sempre foi assim. O sempre foi assim é muito difícil, é um modelo mental difícil demais de ser Se quebrado. quebrar isso aí vai ter. E quando a gente consegue romper esse modelo mental de sempre foi assim, hoje a gente traz pessoas que estão livres e estão juntas lá para ser proativas, para fazerem diferença, é o que acontece. A gente trabalha muito com plano de carreira. E uma história que um presidente de uma empresa que eu trabalhei me contou uma vez, e a gente vivencia muito isso no dia a dia, a questão dos aumentos salariais justos. Não sei se vocês já ouviram essa história. O rapaz foi lá no chefe, né? Vamos falar assim, pediu um aumento salarial. E aí o dono da empresa virou e falou assim: me faz favor, vai ali na banca de frutas. Eu já tô 3 anos aqui na empresa, não tô me sentindo, tô ficando para trás, não tô vendo meu crescimento. E o fulano que chegou aqui agora acabou de ter uma promoção. Tem 1 ano que ele tá aqui, ele já foi promovido. Por que eu não fui promovido? Ele falou, então, só um minuto, me faz favor. Vai ali na banca de frutas ali da pracinha, olha pra mim se tem abacaxi. Aí ele, mas que absurdo. Tô pedindo aumento e o cara me manda comprar abacaxi. Aí tá, ele esperou. Aí ele chegou lá e falou assim, não tem abacaxi. Aí ele chamou, chama lá o André, o fulano novo lá que foi promovido. André, faz favor pra mim, vai lá na banca de frutas e olha pra mim se tem abacaxi. Aí ele falou, nossa, o cara ainda tá me fazendo de palhaço aqui, né? Beleza. Aí o André voltou, rapidinho. Chefe, não tem abacaxi. Abacaxi amanhã chega docinho do interior, mas tem, pra hoje, morango, tem manga, tem ameixa, tem uva fresquinha. Inclusive, ele faz salada de fruta pra gente, pra eventos. Quer já fazer pedido? Aí ele, não, vamos pensar. Obrigada. Aí ele só olhou pro rapaz que estava pedindo aumento. Ele precisa de mais alguma explicação? É o que a gente vê nas empresas. É o conceito, As né? pessoas É o que querem só sobra, aquilo, a né? gente não tá vendo. E quando a gente encontra pessoas E essa- proativas, elas se destacam. E essa geração nova, ela tem muito isso. Eu fui contratada Para isso. Eu vou fazer isso. Eu não faço nada além Cai a do caneta que pra eu fazer outra fui coisa. contratada. Né? Eu, quando eu era estagiária, quantas vezes eu Nossa. fiz café, eu dobrava prancha passei noite dobrando prancha de projeto como estagiária de engenharia, rasgava papel, e além disso, chegava na sala de todo mundo perguntando, alguém que Precisa de ajuda, ajuda? né? Do Tirava meu xerox. direto ou do outro que seja pra, né, enfim. Quer dizer, a gente tem que estar aberto a fazer o que for preciso ser feito, né?
E essa geração nova tem muito essa história de eu só faço isso. Fora salário. É. Eles já entram querendo salário de analista. Então, essa dificuldade que a gente encontra, E né? é claro que assim, né? Longe de estar generalizando, né? Sim, Não claro, estamos aqui gente, não estamos generalizando. né? Pelo amor de Deus, a gente tem excelentes funcionários jovens lá. Aliás, eles têm outras inúmeras qualidades, né? Falando nisso, hoje é o dia do estagiário, É gente. dia do 18 de estagiário. agosto, dia do estagiário. Na nossa época não tinha nem dia. Não, A gente não tinha direito. Às vezes a remuneração, porque no estágio não tinha bolsa. Aliás, Era só vale transporte. aliás, a gente adora ter estagiários, Sim, né? Porque também amo estagiário. eu acho que é o futuro Meninas, amo da nossa vocês. empresa. Até essa questão de olhar bem o estagiário, porque uma ótima fonte de novos colaboradores, novos integrantes, é justamente dentro da sua equipe. Isso aí. Oxigena o que está na faculdade, o que está Total, acontecendo aqui, total. o que está de novo na faculdade. E a Aline, você faz muito busca de profissionais e talentos no mercado, né? Isso porque, assim, normalmente são profissionais para pegar cargos mais altos, maiores, né? Provavelmente. Gestão. Agora, quando a gente está desenvolvendo a base operacional, a base tática, um ótimo canal de captação realmente é o próprio time. Porque já tem a cultura Trazer alinhada. os colegas, isso. Já tem a cultura alinhada. A gente vai se aproximar de quem é meio semelhante. Então, por isso que o desafio que eu vejo hoje é como você implementa a diversidade no seu time e como que você comunica ela bem, né? E por fim, depois que você fez isso, continua repondo. Então, às vezes, o estagiário não vai nem ser efetivado. Mas a gente tem que dar disponibilidade para estar sempre oxigenando ali, né? Mas eu falo que às vezes ele não vai ser efetivado, mas eu acho que a gente tem sempre... Eu pelo menos, quando eu penso que um estagiário está contratado, eu sempre penso que é um possível contratação, futura contratação. Porque a nossa intenção quando contrata um estagiário, pelo menos na marca, não é estou contratando uma mão de obra barata. Sim. Né? Que eu acho que é a mentalidade que muita gente tem. Não, eu estou contratando uma pessoa que eu vou treiná-la para desenvolvê-la para ser contratada na minha empresa. Afinal de contas, né? Ali ela já vai obtendo a cultura da empresa, que é o mais difícil, e aí o resto, como a gente já disse aqui, é consequência. O técnico, ela tá aprendendo, né? Uma das coisas que eu falo para as minhas estagiárias, que na verdade a gente chama as meninas de consultora júnior, né? Até para tirar esse estigma de, estagiária, né? Pejorativa, às vezes, não é minha consultora júnior, porque ela está em aprendizado. Eu falo que lá na Luri a gente tem um plano de carreira, mas o plano de carreira depende do profissional. Então, se o plano de carreira tá lá, que ela tem, 3 meses ela pode ter um reajuste, alguma coisa, ele pode ser antes. Depende do quê? Da atitude dela, da entrega, do aprendizado. Eu tenho meninas que com pouco tempo de Luri, elas dão show com a gente, né? Trazem ideias novas. Quando a gente vê material que elas produzem, a qualidade, a vontade de fazer diferença no cliente, fala, isso aí é perfil né? Do consultor, de fazer diferença no cliente, do ser extraordinário. Se eu posso fazer assim, por que eu não vou fazer mais bonito? Por que eu não posso surpreender? Capricho. O cliente gosta disso. Esses dias, uma das nossas consultoras mandou uma agenda que eu fiquei encabulada. Ela mandou uma agenda para o diretor, sabe assim, com a logo da empresa, com o fundo, um senso estético, que eu fiquei surpresa. Fez tanta diferença. Sabe? Um detalhe, né? A agendinha, assim, com as datas que a gente vai estar nele, em vez daquela agenda quadradinha que a gente chama. Não, ficou muito legal. Eu falei, gente, padrão, a partir de agora eu quero que vocês mandem bonitinho assim pro cliente. Porque nós somos visuais. E chama atenção. E é o organizador, né? Isso. É o tal do organizador que eu falo. E isso independe de ser estagiário. Isso, de ser, depende. Né? A pessoa pode crescer com o quê? É o azinho da atitude. Não adianta ela ter o conhecimento, as habilidades, as atitudes. Se ela não tiver atitude, ela não busca nem conhecimento nem habilidade. Patrícia, como você disse que as competências que você procura, eu acrescento muito pontualidade e capricho. Porque isso aqui, você fala, eu nasci assim, eu não sou pontual, porque não existe isso. Você quer... É hábito. Eu odeio acordar cedo e acordo todo dia. Então, isso diz muito sobre a proatividade que você comentou na história. E outras 2 competências, outras 3, que eu também acho, assim, fundamentais para um sucesso
não só de um processo seletivo, mas para desenvolvimento, principalmente para liderança, é a capacidade de receber feedback, a capacidade de melhorar com feedback, porque também tem muito caso, né? Que recebe feedback sensacional, vai lá, engaja, aí saiu da reunião, Morreu. Então, sim, falta energia, falta atitude e por fim, o autoconhecimento, né? Sim, inclusive, quando a gente busca, quando todos os treinamentos de líderes que nós fazemos, a gente tem vários treinamentos em várias empresas diferentes acontecendo, o primeiro módulo a gente sempre coloca fundamentos da liderança, para ele entender o beabá do que ele precisa para ser líder. E o segundo, a gente coloca autoconhecimento. Porque você aprendeu o que precisa para ser líder, ok, agora vamos se conhecer melhor? Aí Vamos de nos novo a conhecer. gente volta na ferramenta que eu disse lá atrás. A importância da gente ter as Sim. ferramentas. E conhecer, né? não deixar só pro RH. Exatamente. E fazer a gestão dela. Fazer né? a gestão Porque às vezes a gente dela. vê também a pessoa conhece, lê, esquece, Uma- concorda ou não O concorda. que a gente não faz trabalha gestão. também muito é que quem faz gestão de pessoas não é o departamento de RH. O departamento de RH, nós da consultoria, nós vamos munir as empresas São com as ferramentas, né? com conteúdo, com apoio à gestão. Tanto que a área de gestão de pessoas está virando staff nas empresas, porque nós vamos dar apoio à gestão de pessoas, mas não somos nós quem fazemos a gestão de pessoas, Mas são os tudo líderes. isso é muito novo, né? Sim. Todo esse conceito é muito novo. Todo essa história do RH ser mais estratégico nas empresas, do RH ser apoio dos Sim. líderes. Gestão de pessoas é novo, né? A gente vê pela faculdade. Você estudou alguma coisa de gestão de pessoas na sua faculdade? Curso, vocês Engenharia altamente não tem técnico, cadeira, não. né? Não Tem. Uhum. Então, assim, eu E sinceramente nem... principalmente na área de vocês, porque sai e adquire realmente, né? Ou vai liderar uma obra, ou vai liderar, né? E realmente, na prática, ele vai fazer gestão. Porque às vezes a Todo administração mundo nem faz vai. gestão de pessoas. Todo profissional faz Sim. gestão de pessoas o tempo todo, né? Ninguém trabalha Então, sozinho, todo mundo não- tem uma equipe, é. um colega que ele precisa gerir. Eu queria só retomar um assunto que o Pedro falou da questão do estagiário. A gente contrata de fora e eu acho muito interessante quando é a estratégia da empresa, né? Que às vezes não tem aquele conhecimento interno e tem que, né? Depende da estratégia, né? Que a contratação vai ser interna ou não. Mas eu gosto muito do movimento interno. Só que quando é interno, a gente vê também um risco muito grande, né, Paty? Que é quando você não faz isso, que é a gestão de pessoas e o desenvolvimento por parte da liderança, e aí você promove uma pessoa que tem uma capacidade técnica excelente para um Mas você cargo, não por exemplo, de preparou. liderança. Né? Que não tem treina. essa cadeira, que não tem essa receitinha, dentro da empresa não tem essa formação. E aí você, né? Aí a pessoa é demitida porque não conseguiu liderar, mas era excelente técnico. Excelente técnico, Alguém excelente ensinou ela a vendedor. liderar, né? É. Não, e Então, alguém treinou perguntou se ele ela. queria ser líder, É. porque às vezes a gente vê muito isso nas empresas. O cara tava bem numa vaga técnica, entregava, performava, estava feliz. Aí, não, eu confio nele, ele faz bem, não, agora você vai ser o líder da equipe. Não dá treinamento para ele, não dá base de gestão nenhuma para ele. Ele não consegue, E às ele vezes fica a pessoa operacional. não tem perfil. Isso, a maioria. E tá que- tudo bem, né? Tá Principalmente. tudo E tá bem. tudo bem. Colocar na E tá tudo função bem. adequada. A gente precisa dos operacionais, Dos né? A gente especialistas. precisa dos especialistas. A Por gente isso que hoje a precisa... gente tem uma carreira em Y, justamente para isso, para abarcar essas pessoas que não têm perfil e não querem ser líderes. Aí hoje a gente atua muito com assessoria e mentoria, assim, né? Para a parte maior estratégica, e aí entra aquilo que a gente falou lá no início. Aí quando você vai falar com esses profissionais, mas fulano não é bom, alguma coisa, né? Não de forma pejorativa, mas entendendo que ele não entrega o resultado, né? Mas foi avaliado para isso? Né? Foi falado que ele tinha que desenvolver, foi desenvolvido, ou você só colocou? E aí a gente vê que na maioria, né, Paty, a grande maioria, as pessoas são colocadas. E aí a gente tem um profissional frustrado, que não entrega resultado, a alta gestão fica frustrada com o que ele não entrega, e não pode demitir porque o cara é um centro de informações. Ele tem E as aí o que era bom ficou informações, ruim. ele não pode ser substituído. E aí a gente volta de novo na história do feedback. Sim, né? Da exatamente. importância do feedback. A gente está hoje lá na marca num movimento muito intenso, muito forte de treinar os Para nossos feedback. líderes em fortalecer a nossa cultura de feedback. A gente estava conversando, feedback é diário, mas talvez a gente tenha que entrar no movimento e a gente está nele lá na marca, de estabelecer os ritos de feedback, não que eles são exclusivos durante aqueles ritos, mas para a gente treinar os nossos líderes E fortalecer. e treinar os liderados para receberem o feedback, porque
Não é fácil. Nem pra dar receber, e nem receber. E Né? a gente fala que a principal ferramenta, falando de desenvolvimento, não tenho nada para investir, né? Do que a gente está falando, como que eu levo uma pessoa de um lugar para outro. Para nós, né, a gente tem convicção, a gente fala isso em liderança, que é feedback. E eu acho que tem que falar a palavrinha feedback sim, porque quando você vai para uma pesquisa de clima, né, normalmente sempre tem essa pergunta: você recebe feedback? Às vezes recebe, mas não entende. Porque a gente tem que ensinar, inclusive, isso. Justo. Eu Isso estou tem que ser recebendo um dito. feedback, e o que é o feedback? É uma informação que eu recebo para o meu desenvolvimento. Né? Exatamente. Então, assim, a gente desmistificar, que já ajuda as pessoas a receberem, que não é aquela palavra feia que eu acho que eu não posso falar aqui, que feedback não é outra coisa, né? Uhum. Ajuda realmente a gente trabalhar o desenvolvimento. E A é gente nisso acha que que é o principal. E gestão de pessoas ajuda muito, porque por mais que você faça o treinamento, por mais que você tenha uma estrutura, tem o desconforto de você fazer a primeira, a segunda, a terceira Sim. vez. E gestão de pessoas ajuda nesse E acompanhamento. pra Depois ajudar a disso vira um desenvolver. hábito. Vira Vira um um hábito. E hábito, assim, vira é natural, ótimo. vira... Feedback é um presente, Sim. concorda? É um presente. Inclusive, a Bem gente dado, fala o muito... feedback é um presente. É um feed forward, que é o... Deixa eu preparar pra frente. Feed forward, eu passar pra frente. O que, que eu espero de você? A gente dá um feedback falando o que aconteceu, o que precisa melhorar e o que eu espero dessa pessoa pra uma próxima tarefa. É o acordo, né? Faz muito sentido, né? A gente fala em treinamento de feedback, o feedback por si só gerar informação não muda. Uhum. Né? Como uma punição, né? Aquela história, a velha história do desenvolvimento. Só punir ajuda? Sim. Não, eu tenho que Fazer né, um mostrar para desenvolvimento. onde ir, né? Então, que é a ferramenta que a gente fala, que é gerar os Inclusive, novos acordos. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, você que apresentou uma ferramenta pra gente, é o Feed Mentor. Qual é o nome de uma ferramenta que você apresentou pra gente, um modelo de feedback? Na época de uma convenção que nós fizemos, nosso primeiro outdoor training. Bom, Há o 3 anos. Bom, o formato de feedback nosso, ele, não sei o nome, mas assim, são rotinas, são ritos, claro. Tem o feedback SCI, que é situação, comportamento, e o que isso implica, positivo ou negativamente. Tem o feedback, o SCI, ele é um rito, então ele vai acontecer todo mês. É reunião de feedback mesmo. Fato, causa, Esse ação. tem um nome, Aí tem o feedback CCP, que é o começar, continuar e parar. O que eu tô fazendo, né, que eu quero continuar porque tá levando eu para um sentido que eu quero, para o resultado que eu quero. O que eu quero começar a fazer para me aproximar? E o que eu quero parar de fazer porque me distancia? Esse é o segundo. Tem a avaliação de desempenho. Você fazer o feedback e avaliação de desempenho é mais fácil do líder fazer com o liderado, porque passou pela experiência, faz com 2, 3, 4, 5 liderados. Agora, a gente também tem que entender que tem um desafio do liderado para dar o feedback para o líder, né? Então, lá na Stonos, a gente faz semanal o feedback CCP. Ele é por escrito. Então, assim, não sei qual o nome da ferramenta, mas, assim, esses itens estão funcionando super bem lá, que sabe, legal. Patrícia? Gente, é lindo, os engenheiros fazendo gestão de pessoas nas empresas. Lá é de líder para liderado e de liderado para líder? Justo. Líder para 180. liderado, líder para liderado tem o rito presencial e verbalizado. Do liderado para o líder, aí é por escrito, porque você pensa, coloca e faz semanal para não acumular muita coisa, né? Não é anônimo, a pessoa Sabe quem é. nomina. E outra, Então, Porque realmente se é for uma anônimo, perde informação. sentido, fica aquela coisa solta. É porque às vezes Uai, eu quem me confundi avaliou com isso? Eu não pesquisa de acredito liderança. nessa avaliação, eu não acredito nesse feedback. Não é pesquisa de liderança, é feedback mesmo, né? É um Porque a feedback. pesquisa poderia ser feedback anônima. mesmo. Gente, E um dos nossos 6 valores é ser íntegro e transparente. Então, assim, o liderado vai ver o feedback do seu time vai ver o do liderado. Então, assim, é dado aberto mesmo, não tem nada... e transparência, anônimo, essa não. transparência dá força, né? Só para vocês verem o tanto que a gente fala de líder, gestão de pessoas é liderança. Gente, pesquisa de clima. Quem que influencia clima na empresa? Pessoas. É o Os líder. maiores fatores são de Sim, liderança. é o líder. Resultados da empresa, quem influencia? É o líder. Um líder bem desenvolvido, desenvolve bem a equipe e a equipe dá o resultado. Plano de cargos e carreiras. Eu tenho vários clientes que me reclamam que a gente implantou o plano de cargos e salários, mas não foi para frente. Por quê? Não estava internalizado na liderança. Quem comunica carreira para o liderado é o líder.
Ele vai falar o caminho que ele pode seguir, não é chegar lá no RH, oi, eu sou um auxiliar administrativo, onde eu posso chegar na sua empresa? Não, é o líder que vai chegar e falar, olha, você está entrando aqui como auxiliar de engenharia, mas você pode ir para a área de suprimentos, porque na área de suprimentos você vai ter uma visão macro do que são as compras na engenharia, depois você pode ir para uma área de medição, para você entender como é que funcionam os projetos, a medição dos projetos. Depois você pode se tornar um engenheiro trainee. E aí você tem todo esse alicerce profissional. A gente está procurando a gente está com uma vaga de gerente para um cliente nosso. E uma das coisas que ele tinha me pedido é assim, me arruma alguém que começou como estagiário. Que aí fez toda a etapa, ele fez todo o pipeline da carreira. Então, ele começou como estagiário, passando fax, na época, né? Tirando xerox, servindo café, que a gente fazia isso na época, né? Então, aí outra pessoa que entrou pagando contas a pagar, contas a receber, faturamento, vai entender as notas fiscais, vai entender todo esse projeto. Aí entrou como supervisor, coordenador, gerente. Que ele fez todo esse pipeline e ele tem toda a base. Se faltar alguém na equipe dele, ele sabe fazer. Porque uma das coisas que a gente tem que garantir também é que a gente sabe fazer. E uma das dificuldades do líder é o confiar, que a gente estava conversando lá fora. Quanto mais a equipe cresce, mais a empresa cresce, a gente tem que confiar nas pessoas. Só que para eu confiar, eu tenho que ensinar. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ir junto. A etimologia, ou seja, a origem da palavra autoridade, você sabe o que significa? Ó, o Pedro com Esperanto, com autor, o dicionário. Autor e habilidade. Habilidade de ser autor. Olha, então, desconfio que o Pedro tá dando vivendo garantia agora. Às vezes a gente pensa assim, autoridade, parece assim, é uma pessoa que tem uma patente alta, ou é uma pessoa que vai mandar. Mas, na verdade, habilidade de ser autor. Olha que legal. Habilidade de ser autor. Que legal. Então, assim, temos cases de CEOs, diretoras e tal, que chegam sem habilidade nenhuma. Mas a empresa já está extremamente pronta para receber alguém que, você não tem que ter essa habilidade. Segue o fluxo. E um ponto que eu gostaria, assim, deixando mais próximo da nossa realidade aqui em Goiás, né? A maioria das empresas são familiares. A Stonos tem seus 11 anos. Em média, Patrícia, quanto tempo você acha que leva, pela sua expertise de gestão de pessoas dentro da empresa, como consultora também, consultoria, quanto tempo se leva para pegar uma empresa que está disposta para aí sim ela ter líderes e plano de desenvolvimento de líderes? Você falou uma palavra importantíssima, disposta. A gente vê muitas empresas que querem investir e não vê disposição nenhuma. Nossa, essa pergunta se eu responder, vou me tornar uma das... Vou do Forbes under 40, porque a gente tem engenharia, a gente gosta de números, mas né? olha só, que pergunta interessante. Mas tem uns sinais interessantes. Sim, porque cada empresa tem seu perfil cultural. Algumas empresas a gente consegue ter um resultado mais rápido, outras a gente leva um tempo. Vamos lá, a gente está desenvolvendo líderes na marca há quanto tempo? Quase um ano. Programa de desenvolvimento de lideranças. E a gente ainda não tem um programa maduro. Não. Estamos longe de Na Stonos, a gente tem programa com os líderes também há quanto tempo? Muito tempo. E eu colocaria assim, que um número, a partir do momento que você fala assim, porque são pessoas. E comportamento não muda, né? Assim, traços de personalidade você não repetem, muda. Né? A gente vê que vai se repetindo então, e a gente vai tentando... Você vai ter que alocar uma pessoa que está numa função de liderança, para uma função especialista e tal. Então, assim, pela experiência, eu acredito que pelo menos 5 anos. Você acha muito? Para amadurecer. Não acho. Inclusive, eu estava pensando em 3 anos, uma empresa madura. Para um líder estar maduro? Não uma liderança. Não para o líder. Mas para sua Sim, fortalecer dentro a da liderança. sua instituição, você vai assim... Todos os líderes aqui estão todos preparados. E se saiu um, você consegue repor com tranquilidade. Ou seja, que a cultura dessa... A gente tem a liderança em 5 níveis, né? Líder de si mesmo, até o líder máximo da nação, por exemplo. Então, assim, como é que você substitui um líder seu? Concorda que é um desafio? Eu já passei por essas Essa pergunta do Pedro é pergunta de milhões. Milhões. Mas eu acho que isso é muito relativo, né? Eu acho que... Não sei, por que 5 anos?
Eu vejo assim que nem todo mundo vai estar bem alocado. São empresas em Goiânia, a grande maioria familiares, e que estão pegando um pouquinho mais de gestão. Que seja governança, Se profissionalizando que aos seja gestão poucos. de pessoas. Então, por mais que você queira, beleza, a pessoa pode ter perfil de líder, atitude de líder e tudo mais, mas falta ferramenta, falta processo. Aí, Mindset. e outra coisa que eu vejo assim também muito, hoje a Stones tem ótimos líderes. O nosso desafio hoje já é a nível mais de analistas. Como você vai ter especialistas ali alinhados, né? Então, assim, levou muito tempo para chegar nesse estágio. Então, assim, essa é a vivência que eu tenho. Eu tenho um mega desafio lá, que eu acho que tem muito a ver com o meu tipo de negócio, que eu tenho líderes muito operacionais ainda. Executores, né? Muito executores. Isso aí é ainda. o que faz com que fica muito tempo, que eu comentei de 5 anos, pelo menos. E a gente está nesse processo também de treinar, justamente treinar os nossos líderes para que eles sejam mais gestores realmente, para eles se aproximarem mais da estratégia da empresa. Mas isso é um processo. Sim. Isso é um processo que passa por um monte de coisa. Passa por você ter pessoas capazes e hábeis abaixo dele, Equipe né? Para ele preparada, poder sair, segundos, né? Passa pelo momento financeiro que a empresa está vivendo, né? Porque você precisa contratar, você precisa, né? E passa pelo treinamento mesmo dele, por saber delegar, né? Por confiar nas pessoas. Então, assim, é um caminho grande. Eu acho, Né? Mas eu acho que tem que começar. Sim, não, né? não, A tem gente que precisa entender. Tem que entender que é um negócio que não começou e parou daqui 6 meses, parou daqui um ano. É contínuo. Não adianta. Tem que mudar. Às vezes vai falar as mesmas coisas. Todo dia. Gera um Não tem como insight, que eu acho que é o que a gente tenta sempre em consultoria, né, levar essa mentalidade, que eu concordo que pode ser que dentro da sua realidade, né, olhando para o seu cenário seja isso, mas eu concordo que depende, né, porque tem muitas coisas assim, e a gente sempre tenta captar isso, né, que é através do diagnóstico, porque não tem um padrão, eu vejo, porque o nosso diagnóstico de liderança, a gente consegue ver diferentes maturidades, diferentes cenários, né? Recursos de pessoas diferentes pra gente, né? Tem recursos mais preparados, recursos menos preparados. Então, assim, é muito importante a gente fazer de forma customizada, né? Porque com um diagnóstico bom de liderança, aí você vai fazer algo que seja customizado para Stones, customizado para a marca. Porque as culturas são diferentes também. Então, tem que fazer algo preparado da sua cultura, a sua de cada cliente. E que aí esse prazo vai interferir nisso, assim. Então, pode ser que 5 anos aqui, pode ser 10 anos ali. E tem coisas que a gente não consegue interferir de imediato. Por exemplo, na cultura. A gente consegue ter ações que vão fazer intervenção na cultura, mas a gente não consegue, assim como comportamento. Eu quero mudar isso. A gente não consegue. E muda do outro, né? Não. E comportamento por si, a gente fala de competência, aí eu tenho uma referência. Eu vou trabalhar uma competência específica. Eu posso falar ali de uma mentoria de 6 meses, que eu consigo ver evolução. Mas é uma competência dentro de várias, dentro de um cenário que tem essa cultura, que tem esse nível de liderança, que investiu ou não em processo, que investiu ou não em gestão para resultado, que se interfere, né? Porque as culturas São que têm muitas essas variáveis, bases. né? Sim. São muitas variáveis. Então, realmente, a pergunta de milhões. Uma das coisas também que a gente vê, eu já trabalhei já fiz muito headhunt, a Aline faz hoje. Às vezes as empresas estão querendo trazer profissionais de São Paulo, porque as pessoas são mega competentes, são super proativas, isso e aquilo, tem formação. Só que aí chega aqui, na nossa empresa familiar, não tem pista. E aí a pessoa não consegue trabalhar. Aí a gente pega um excelente profissional de fora, traz para cá e não dá pista para ele trabalhar, não dá espaço, não confia, não ajuda a melhorar as coisas, então a gente perde excelentes profissionais. Aí você fala nível de maturação e maturidade das empresas. Numa das empresas que eu fui gestora de RH, o dono da empresa falou, Patrícia, a gente está no momento que eu estou pilotando um avião, atravessando o Atlântico, tem um monte de botão que eu não sei mais apertar. E outra coisa,
os diretores estão querendo trazer Ferrari aqui para minha equipe e eu não tenho nenhuma cobertura para ela guardar essa Ferrari. Então, assim, Tem nem mecânico pra tem ela. nem mecânico para ela. Então, não adianta. Eu tenho que entender também a fase da empresa, momento. o momento A da pergunta empresa. realmente- Eu tenho dinheiro, vou trazer um CEO para ganhar 65 mil aqui, sei lá quanto que é um salário aqui em Goiânia. Mas cabe na empresa? E Eu vou deixar ele de trabalhar? quem estima um tempo pra você. Duvide, porque eu claro. acho que tem que ser muito cirúrgico, assim. Essa pergunta é realmente uma provocação, porque às vezes quem está acompanhando, querendo entender como que eu vou colocar a liderança, como é que eu vou consolidar a liderança dentro da minha empresa, como é que eu vou tornar líder de mim mesmo. Só que assim, não é da noite pro dia. O ponto é esse, precisa de muito investimento também, custa caro você Custa caro. implementar a liderança. Então, tem que querer, né? Tem que querer Tem que muito. querer. Tem Porque as duas ser partes da líder empresa. Tem que entender que é necessário. É a hora que você falou, tem que querer. É o que a gente fala. A gente tem que mapear. E uma das coisas que a gente fala nas empresas, essa pessoa não tem perfil para desenvolver o tanto que você precisa que ela se desenvolva. Às vezes, as minhas expectativas são maiores para aquela pessoa e eu vou me surpreender negativamente, porque eu espero tanto de você e não alinho muito bem o que eu espero de você, que a surpresa é negativa. Então, o alinhamento tem que ser muito alto com o líder. Mas E eu às vezes a concordo empresa- que o único caminho é esse, é gerando fluxo para fortalecer a cultura de liderança, né? Tem que gerar fluxo dos segundos, né? Eu tenho que ter pessoas abaixo dos líderes também, Exatamente. E outra- potenciais. Uma né? Não é só história o também líder, que eu né? ouço Não há é muito assim. tempo. Líder tem que preparar sucessor. Porque senão, como é que ele cresce? Aí eu vejo líderes que não crescem porque não tem ninguém para fazer aquilo que ele faz hoje. E aí a gente tem que trazer alguém acima dele. E um desafio que é, assim, pessoas que estão em função de liderança, não que exerçam, de fato, a liderança. Porque quem tem função de liderança de um departamento, de um setor, ela tem que olhar pessoas, liderar pessoas e gerir resultados, né? Então, entra muito esse aspecto de, se você não tem um perfil influenciador, comunicador, ou você é muito analista, de repente, compor a sua equipe também personalizada para o líder. Porque, assim, tem a pessoa que está em uma função de líder. Ela não vai exercer a liderança, mas ela vai gerir bem os resultados. Então, assim, se você precisa, essa pessoa hoje tem que ser a líder, então essa equipe aqui tem que ter alguma Diferentes outra referência, perfis. seja o supervisor, Que supervisor. Se eu né? tenho um Que líder que é muito complemente. executor, eu tenho que ter É. alguém planejador, analista na equipe dele, porque é aquela pessoa que vai dar aquele complemente. suporte. A gente vê muito isso em time comercial. É. Comercial vai lá, tá voando, mas nossa, os dados são péssimos. Então eu tenho que, eu preciso ter um analista comercial para compilar esses dados, para montar as apresentações, para ajudar esse gestor a performar naquilo que ele é bom. Porque senão eu vou matar ele se eu colocar ele sentado atrás de uma planilha. A gente até estava falando nos bastidores, né, Aline, sobre exemplos de liderança comercial. Eu falo que eu sou um simples vendedor, né, Stones? Ele fala, eu perguntei, Pedro, posso colocar que você é o CEO da Stones? Ele, não, eu sou um mero vendedor da Stones. Eu falei, então tá, então você é o diretor executivo. Então, assim, a gente que atua com vendas, e tudo que eu aprendi foi muita coisa com o Ricardo, o Quino e a Cameli Rabelo. São profissionais fora da curva. E a Cameli, líder, influenciadora e gera o resultado. Ela trabalhava numa empresa, o Ricardo Quino era o concorrente, que era o cara, assim, dos dados, da estratégia e tudo mais. Eles se uniram e montaram... os talentos. Olha as que legal. forças. Uniram os talentos e fiz parte desse treinamento com eles, né? E, assim, sensacional. Como entender? Porque, assim, a gente tá falando muito de liderança, mas, às vezes, você precisa de uma liderança que seja, talvez, um pouco menos influente e mais analista. E aí, pra gente não cair no risco de falar assim, pô, mas não tá liderando. Então, tem que compor bem a equipe. E ver como que duas pessoas diferentes tiveram um resultado muito similar no mesmo mercado, que é a história deles. Com perfis. Nossa, foi um Diferente. depoimento que você fala assim, caramba, Complementares. E esse olhar de perfil deve vir desde a contratação, porque muito comum também que a gente vê que às vezes o comunicador encanta, mas a função, a principal entrega não é de comunicação, Sim. né? De análise, é de gestão estratégica, inclusive, né? De liderança, porém não de comunicação, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, eu tenho um comunicador como gerente, mas ele não é o melhor diretor, porque eu preciso de uma atuação um pouco mais estratégica, às vezes aqui é menos comunicador.
né? Porque é o gerente que tem que ser Sim. realmente o comunicador. Então, entender isso, eu falo que o meu mundo é nosso, né? De olhar de perfil, né? Eu amo isso, né? Mas eu acho que os gestores de pessoas têm que ter esse olhar para composição de time, para contratação, que isso vai influenciar. Perfil versus vaga, né? Sim. Versus, E que muda. isso tem que... Que muda de acordo com a composição do time. Sim. Então, pode ser a mesma vaga, que aqui eu tenho menos comunicador. Não, mas o time tá realmente muito comercialmente comedido. Eu preciso de pessoas mais agressivas. Aí é Não, colocar E esse isso que a perfil Aline aqui. fala é muito engraçado, porque a gente vê isso muito na seleção. Às vezes a gente apaixona por um candidato. A gente apaixona por um ele. candidato e eu falo, Lívia, é o candidato, esse cara é maravilhoso, é top, vai te dar o resultado. Mas não adianta. Às vezes não tem o match cultural da empresa. Aí não adianta. E aí não dá certo. Então a gente fala, na seleção, a gente ensinando as meninas, eu falo, gente, cuidado na hora de se apaixonar por candidatos. Eu lembro Pelo quando professor, né? quando eu era estagiária, fazia seleção, e aí tinha uns candidatos, assim, eu fazia muita vaga comercial, porque eu sempre fui muito comunicativa, e me passavam as vagas comerciais. Eu achava o máximo. E uma das coisas que eu sempre achei o máximo de fazer seleção, e aumentando o nível, é que eu ia aprendendo as coisas com quem me falava. Atualização A gente de fala, mercado, não O tanto sai, é gostoso fazer vaga de gerente e diretor. É fácil demais, porque é um bate-papo, a gente Uhum. aprende muito, é muito gostoso. não. Diretor, então, se leva, quando a gente conversa, é muito gostoso, porque parece que é um bate-papo. Tô Uhum. conhecendo a vida dele, tô Uma aula, sabendo às mais vezes. coisas sobre estratégia de empresa ou alguma coisa. Uhum. A gente sempre aprende, então é gostoso essas conversas. E aí eu lembro de nomes de candidatos que eu participei de seleção. E esses dias no Flamboyant eu encontrei um rapaz que era gerente da Down AgroScience, que eu fiz uma seleção para coordenador de campo. Era tipo um GVDM, gerente de venda e distribuição. Gente, que legal. E assim, eu lembro tanto que eu aprendi com esse cara na entrevista, ele me contando como era o mercado, essas coisas. Eu fui ganhando repertório assim. Aí, voltando nas competências, eu lembro disso. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre aprendi muito com as outras pessoas. Eu fui fazer MBA, eu fui olhar a turma que tinha menos... Tinha mais diretor, mais gerente. Eu olhava a turma, falava, não, essa turma aqui só tem analista, que eu vou fazer lá. Então, eu era mais fraquinha. Só que eu era a única de gestão de pessoas. Então, eu tive uma visão, fiz gestão estratégica na FGV em 2009. Tinha pouquíssimas mulheres na sala, não só diretores, gerentes, mas o que eu aprendi com eles, Enriquece, né? o networking com eles, foi muito mais rico que o MBA. Networking, E é o que as pessoas hoje não dão valor. Networking é uma coisa que... É incrível, mas você tem que saber E usar. benchmark. Né? Networking, Network, benchmark, né? Faz todos em Acho contatos. que se a gente soubesse usar eles, Sim, né? é Assim, escola. Gente, A inclusive tem formação. curso sobre networking, você sabia? Esse dia eu tava procurando uns cursos na internet, tem curso sobre networking. Você vê que é uma ferramenta. E isso é você... A gente coloca em plano de ação, né? Quando a pessoa Sim. tem que desenvolver esse negócio. de Essa mentoria. questão de network, a gente tem assim, algumas dificuldades, mas na hora que você vai falar, por exemplo, eu tenho o marido da minha prima, é um suíço, que fez a vida do zero mesmo. Claro, lá na Aqui. Europa, outras Ah. condições. Uhum. Outras condições. Mas falando com ele sobre MBA, alguma coisa ou outra, e eu falava com ele, falei, cara, o principal motivo, porque eu tô aqui em Goiás, uma certa dificuldade, pela idade, pela dedicação na empresa e tal, de gerar esse network. Então, eu queria fazer um MBA com esse foco. Aí ele virou e falou, cara, e ele tinha 9 empresas. Ele tinha 9 empresas, né? Vendeu tudo, agora tá tranquilo. Mas ele falou assim, ó, o que te impede de você pegar um avião em São Paulo, você quer fazer? O que te impede de você ir lá, marca com 10 pessoas e vai conversar? Então, às vezes, a gente mira muito alto. Vamos fazer um MBA que eu já vou estar com tal. Só que a E gente é tem que pensar, simples, e a né? empatia, né, Lívia? Imagina, você está lá no seu escritório, liga alguém do Tocantins, liga alguém do Rio Grande do Sul, fala, ó, não, porque eu atuo com construção de supermercado, vi você é uma referência, queria conversar contigo. Você não vai olhar essa pessoa com outros olhos? Então, às vezes, a coisa está tão simples. Gente, mas é tudo sempre simples, É. né? Volta pro feedback, que é a única ferramenta que você não precisa investir. Isso. Volta pro Jesus. Nós falamos Né, de que a gestão pessoa de se- é pessoas, tudo eu não simples. preciso de É. ferramentas, eu não preciso de investimento. Se eu tiver vontade de fazer É o tal do diferença, eu já estou fazendo interesse, gestão de é o tal pessoas, de eu já ser estou genuíno, desenvolvendo. É querer fazer. Quer fazer já é meio caminho Sim, andado, sem né? É o azinho lá É. do chá, gente. O azinho tem. Agora eles falam muito de chai, né? Que é a entrega. Mas, gente, sem azinho não tem nada. É. Sem atitude não tem sempre conhecimento, não tem simples, habilidade, não é. tem entrega. E pegando um gancho disso, que a gente está falando de networking, as pessoas
hoje são muito receptivas, pouco donativas. Então, conversou com alguém para pegar uma informação, pegou a informação, às vezes nem agradece. Obrigado, então, ó aqui a foto, consegui fazer o que eu tava com dificuldade e tal. E quando a gente tá falando dessa parte de gerar valor, deixa eu lembrar aqui, perdi o fio da meada. A gente tava falando de... Importante do network. Eu vou lembrar você só que graças ao meu network de trabalho, eu conheci você. Foi, que uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente me apresentou o Pedro, para mim, né? E o Pedro me apresentou um amigo dele, que a gente já fez projeto em 2 empresas dele. A sua gestora financeira me apresentou um cliente que eu fechei 2 contratos. Lembrei o que eu queria falar. Quando a gente está falando então de dar devolutivas, um ponto que é um desafio enorme para a liderança, queria ouvir a percepção de vocês, é assim, às vezes o líder, ele tem que gerir 6 relacionamentos dentro do time dele. E assim, é um relacionamento de ida da comunicação e da volta. O de cada um com o outro vira aquela bagunça. Então a dúvida é, o que você não viu... Ou passou que não despercebido. O que você não viu ou não aconteceu com você... mas chegou através de uma conversa para ela, aconteceu isso. Uma boa prática. Né? Como tratar isso? A gente trabalha muito em gestão de conflito isso, né? Quando alguém traz alguma coisa, pulando aquela pessoa, que às vezes eu não tenho maturidade de falar, Pedro, não foi legal isso. Eu vi o que aconteceu e você vai lá direto na Aline e fala, o Pedro fez isso. Aquela coisa de casa, né? Mãe, meu irmão fez isso. E é um negócio que a gente tem que desenvolver essa habilidade nos líderes. A gente tem que mostrar maturidade. E vai naquele papel, transparência. Se eu estou trabalhando com transparência e meu colega fez alguma coisa, para que eu vou levar lá em cima se eu não trato aqui agora? A gente lida muito com isso nas empresas. E ao invés deles irem lá resolver com o colega, eles vão lá no líder. O fulano fez isso. O fulano fez isso. E aí o papel do líder vai fazer o quê, né? A grande dúvida é essa, porque sempre vai acontecer. Vai acontecer. E o melhor caminho a gente sabe que aconteceu isso com você, entre você e a outra pessoa, então vamos tentar resolver direto aí, né? Aí a dúvida é, como e quando envolver a gestão de pessoas? Entendeu? Porque você tem o líder imediato e você tem gestão de pessoas. Qual a melhor forma? Qual a boa prática Eu vejo que tem que ter maturidade. A gente tem que entender a maturidade. Se eu for juntar essas pessoas aqui, vai dar certo? A gente vai conseguir que as duas consigam naturalmente resolver um conflito? Ou a gente vai ter que ter um intermediador? É a hora que eu falo que a área de RH, que é gestão de pessoas, vem para intermediar e dar ferramentas para aqueles que não conseguem fazer a gestão. Então, se neste momento eu sentir que não vai dar certo, aí sim, eu convocaria o suporte do RH para dar um feedback, para desenvolver. Eu acho que a primeira instância tem que ser sempre a liderança imediata. Sim. Sempre a liderança imediata. E aí, o RH tem que ser envolvido ou pelo líder ou pelo próprio liderado quando o seu problema não foi resolvido ou quando falta ferramentas, sei lá, entre as duas partes para resolver a questão. Mas, acho também, caminho seguro o líder recebe e ainda tem que tentar, se as pessoas tiverem maturidade, delas se resolverem. Você consegue? Acontece, tá? Tô falando de situações práticas. Não consigo. Então, vamos lá. Não é a criação, é a gestão de conflito do líder, né? Ele tem que entender as partes, trabalhar para não piorar, né? O conflito. Mas não conseguiu algo muito severo, porque, né? Talvez até extrapole, chegue em riscos de passivos, trabalhistas, alguma coisa assim, né? Aí envolve o RH por segurança, né? Mas enquanto preparo, tem que ser o gestor. E aí até uma diretoria, nesse caso que você está falando, né? De um passivo trabalhista ou de uma questão desse tipo. Tem questões que têm que ser discutidas em mais alto nível, né? Uma coisa que a gente trabalha nas empresas também é criar políticas, criar comitês. Porque, vamos lá, acontece algumas situações mais críticas nas empresas. Um assédio moral, um assédio sexual, que é muito complexo de lidar. Então, é interessante a gente ter canais, é interessante a gente preparar o líder para lidar com isso. Porque, às vezes, situação de assédio moral, de assédio sexual, o líder lidar com isso, entre, às vezes, pares, alguma coisa, é muito complicado. Então, a gente tem que preparar os líderes para isso. E aí, num caso desse, aí eu acho que já é, assim, obrigação, né, do líder
acionar o RH e acionar a diretoria, né? Eu acho que o Não é nem líder... devolver para eles sim, resolverem, isso. né? Aí eu fora do acho ano. que o líder ele já tem que ter esse preparo, né? De entender o que ele tem que levar para adiante. Nível de E é complexidade, né? interessante, Aí a gente tá falando de comunicação, gestão de relacionamento, aí eu acho que dá para fazer dentro de casa, né? Dentro da área, Interessante né? a gente ter essa política interna do que fazer. Porque se um líder, se um colaborador acontecer alguma situação, ele não sabe o que fazer, se ele procura o diretor, se ele procura o RH, se ele procura o gestor imediato dele, ele tem aquele canal, ele sabe que o processo da empresa é procurar tal coisa, é um RH que vai dar esse suporte, ou é o gestor dele que realmente está preparado para lidar com uma situação que possa ocorrer. Então, estando numa política da empresa, fica mais claro como a pessoa vai reagir. Normalmente é o código E treinar- de conduta da empresa, E que é a treinar o ferramenta. líder nesse código. O código de conduta da empresa tem que estar internalizado na cabeça do líder. E olha, a gente tem problemas, né? A gente Demais. tem desafios que a gente atua nos clientes, que não é só o colaborador com o líder imediato, com o supervisor. A gente está falando de gestor com o diretor, né, Paty? A gente lida Sim. com esse nível de problema também. E Então, por até isso daí da nisso precisa de importância- orientação, entendeu? Não estou falando só público mais baixo, né? Pelo menos os Uhum. 2 últimos exemplos que a gente teve já foram de públicos, né, de gestão acima. Então, todo mundo precisa desse suporte, né? E esse desafio Normativo. justo, são ferramentas boas, adequadas e também parte muito... Isso exige muito do correto dimensionamento do time, né? Sim. Porque para você ter esse relacionamento próximo, de conseguir intervir ou intermediar principalmente, né? Você tem que estar próximo, E você tem que conhecer bem o time. tem que conhecer e eliminar a possibilidade de atritos, né? Claro, assim, na medida do possível. Agora tem empresa que coloca a liderança para tratar com 15 pessoas, 20, 30. É muita gente. Como é que você fica presente? E tem algumas empresas também que dão muito valor às picuinhas, às coisinhas pequenas, né? A gente fala os mimimis do dia a dia. Então, tem algumas empresas que a gente sente eles fomentando esses acontecimentos. Aí eles não tratam, eles aumentam. Não tem um gestor preparado para tratar. Aí eu tenho um gestor que aumenta a situação, deixa mais caótico. Então, mais uma vez a gente fala a importância de fazer o abecedário para o líder que está entrando na sua empresa, sabe? O perfil de conduta que você quer que ele tenha, qual que é o perfil Quanto mais cultural da sua empresa. estruturado, Quanto mais esse informação, desenvolvimento, gente, é a melhor. mesma coisa. Se eu for visitar a Lívia na casa dela, ela tem um perfil cultural de como receber, como é que ela vai colocar a mesa, como é que ela vai me servir um café, qual que é a etiqueta. E na hora que as pessoas chegam na nossa empresa, o que a gente faz? Joga a pessoa lá, não conta os padrões, não fala, tem que descobrir na prática. E a máxima do óbvio não é óbvio, Não, né? não é existe bom óbvio. senso, não existe bom existe. senso, não existe óbvio, a gente precisa Nem informar. consenso. Precisamos de um programa de integração muito forte para a pessoa saber onde ela está entrando, o que ela pode fazer na Exatamente, empresa, onde ela onboarding. pode chegar. Onboarding, que é uma palavra que está sendo muito falada aí, mas por quê? Eu preciso A jornada acompanhar a de jornada entrada. dessa pessoa nesse período aí de experiência que ela está se adaptando. Quantas pessoas a gente perde período de experiência porque a gente não teve tempo de sentar com elas? Mercado não tem mão de obra suficiente, não tem mão de obra a qualquer canto. A gente não Abundante tem uma pra prateleira repor. de pessoas para perder. Então, eu tenho que desenvolver quem está comigo. É e difícil? aí, às vezes, a urgência da gente, do Sim. dia a dia, atropela essas coisas, né? Não, eu preciso que essa pessoa comece logo, eu preciso que ela... Isso acontece muito no meu negócio, por exemplo, né? Que como é um negócio extremamente rápido, né? Todas as minhas obras são muito rápidas. Um dia daquela pessoa lá no meu escritório é muita Intenso. coisa, né? Aí quando você vai lá para a matriz, o que era importante só, porque não tinha problema eu não passar essa informação agora, mas de repente virou urgente. De repente, aí eu não tenho então como. assim, a gente Aí tem é que tomar difícil. cuidado com isso, né? É. Acho que tem coisas que a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma, né? O onboarding, ele precisa ser feito. Ah, mas a pessoa precisa. Não, mais um dia ela chega na obra, calma, Seleção né? bem feita, onboarding, um feedback bem feito. Básicos. O que não é básicos. nada fácil, né? E o plano de Aí gestão de já- pessoas também completo, Mas né? E ainda fundamental. assim, tem chance de Não, dar errado. Sim, muito, a gente né? mexe Então, com pessoas. Olha só, hoje eu tô ótima, amanhã eu tô péssima. É. Não tem como, não é uma matemática exata. E a gente fala, com mediu, isso é acabou, não muda. 50%. Você está garantindo Isso. parte que é da sua responsabilidade. Tudo que a gente falou aqui muito, que a gente falou ainda é muito nosso, né? Enquanto gestores de pessoas, né? Como diretores, como vocês são. Mas tem os 50% da pessoa, né? Momentos Sim. de vida, Sim. alguma ocorrência Lógico, extra do é. trabalho. Que é o conceito de carreira atual, assim. A gente trabalha muito isso, né, Paty?
Paty, como que vocês trabalham carreira na empresa? Com 50% que nos é permitido, né? Porque 50% é a escolha da pessoa e não pessoa. tem jeito. Vai ser nossa, seria nossa. E é o tal do livre-arbítrio, né? Não tem como. As Não pessoas tem. são autoras mesmo, né? Mas o que nós temos que Autoras. fazer? A gente tem que fazer o que está É. na nossa... Vou lembrar disso. E tá na nossa alçada, na nossa capacidade. O que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas dentro da empresa, para que elas fiquem, para que elas queiram ficar. A gente fala não de retenção, mas de engajamento. É uma palavra que eu odeio falar, retenção, porque parece que a gente está prendendo as pessoas na Obrigando empresa. a pessoa, né? Não, Sei lá, agora eu não. quero que a pessoa receba a proposta, mas nem me comente. Fala assim, Lívia, recebi uma proposta, me dá um aumento. Não vou nem comentar com a Lívia. Porque eu tô tão bem Tô no meu feliz, momento, eu tô tô feliz, eu tô bem, pleno. E isso né? acontece mais do que a gente imagina nas empresas. E A o gente tem muito contrário acesso com as também, né, pessoas. Paty? A gente liga para as pessoas falam, não, tô muito bem aqui. Não, mas a gente fica assediando, Aline. É o papel de vocês, Mas né? a gente precisa, às Não, vezes. mas Eu preciso, então, olha, não, mas a gente tem uma proposta muito boa, tá melhor do que você tem de remuneração. Não, mas muito obrigada. Hoje eu tô bem onde eu estou, no momento que eu estou. E isso também já faz tanto sentido para a gente que lida nas duas pontas, né? Tanto no desenvolvimento do propósito quanto na contratação, que tá tudo bem mesmo Sim. pra gente, a pessoa não aceitar. Isso, inclusive, gera ponto pra pessoa, né? Sim, a gente fica Claro. assim, gente, olha que pessoa maravilhosa. É, que legal. Comprometida. Eu desejo Outro sucesso. momento ela vem e a gente sabe que ela vai ser uma É. excelente pessoa na vida de algum empresário. Que é o mesmo sentimento que eu acho que a gente tem que ter, falando de um assunto que a gente já falou aqui, é quando a pessoa sai de bem com a empresa e que tá Sim. tudo bem mesmo, porque as pessoas não são eternas, a gente não São nasceu com ninguém, momentos. né? e Então, assim, é muito bom quando você vê que é porque É. teve um motivo real, mas que não foi exatamente porque você contribuiu para prejudicar aquele motivo dela sair. Não, é porque é uma motivação dela, né? e Aí eu você falo da relação humana. Aí você comentou, Aline, sobre reconhecimento, né? Se a gente fosse falar tudo de RH aqui, dava Não, um ano, Ah, Vocês né? lembram que a gente falou, não, vamos conversar mais ou menos o tempo, nosso tempo que eu acho que já tá até quase estourando, né? E a gente ainda você tem viu- assunto. Não, a gente É. fica Não até acaba, domingo não. aqui conversando, se deixar. É. Mas isso que é interessante, porque é um tema que não esgota. A gente Não, trabalha não. com pessoas, ninguém trabalha sozinho. Quem opera uma máquina construída por uma pessoa, programada por uma pessoa. Então ele Que vai ser a manutenção de uma pessoa. Um ponto que eu acho legal, né, que a Aline comentou do reconhecimento, tem várias coisas que foram abordadas aqui, principalmente de formação, né, de processo seletivo, desenvolvimento, desligamento. O reconhecimento, isso aí é imprescindível, a gente ter ritos ali de comemoração, né, então Sim, celebrar. o vendor marketing tem que atuar muito forte junto com... Inclusive, um dos pilares do Great Place to Work é você celebrar as conquistas. São pequenas conquistas. Lá na Luri, quando a gente fecha um contrato, a gente bate o sino. Eu vou bater 4 sinos. É isso aí! Nós colocamos um sino também lá. Isso é na marca. legal, porque para as pessoas e as pessoas observam o barulho. É muito legal. Esses 10, dias eu É quase endorfina, deixei né? as pessoas É. surdas lá na marca. Com Foi sino que sino eu real, bati. foi físico. Isso é muito legal. A gente tem que estimular as pessoas. E tem o Luri Day também, que é o... Isso, inclusive Ah, agora a o gente Day tem os replica, Tonos viu? Day. Você já Tem foi a na Luri Villagens Day? Day. Não. A Villages depois tem Day, que ir lá no Marca Luri Day. Day. Mas tem o Marca Day também. Lá Quem me falou que ontem? Alguém também ontem que eu estava. no Stonos Day, a gente tem o treinamento. A Tati vai lá, Academia Stonos. ela faz a Academia Stonos, que é um Legal. treinamento com a equipe, e depois tem um happy hour. Celebração, a Importante, gente tem que né? comemorar. Sim. Importante. A gente, acho que todo mundo tem dificuldades, né? As empresas, o ano inteiro. A gente passa por. Nós que somos empresários, né, Uhum. Pedro? Eu acho que nossa vida é um desafio eterno, né? Constante. Constante. Mas a gente precisa, no final do ano, comemorar Com certeza. com as pessoas que nos ajudaram a passar por aquele ano, principalmente, né? Acho que é Exatamente. necessário dividir, né? Isso com a equipe. É, e foi uma forma de comemorar reconhecimento, sempre, né? Descontração, manter um clima agradável. Porque não é só o resultado final, né? Sim. Você celebra É a várias jornada, né? coisas ao longo da Isso. jornada, né? O destino a gente sabe, agora a jornada tem que ser muito É. gostosa. É isso E eu aí. aproveito agora falar de jornada para a gente encerrar, agradecer a Aline, minha gestora querida, Lívia, minha honra. cliente querida Ah, também, obrigada. Pedro. Honra Obrigada pelo conhecê-los. Muito convite. obrigada por estarem aqui conosco nesse Imagina. podcast. A gente quer trazer conteúdo legal nesses podcasts, por isso que a gente quer trazer nossos clientes. Eu quero convidar novos clientes para vir aqui
que a gente tem muito mais coisa de gestão de pessoas para falar. E assim, vou pedir para quem assistiu curtir, compartilhar. Muito blogueira. Muito blogueira. 4 irão curtir. Com certeza. E quero agradecer também todo mundo que está aí assistindo. Muito obrigada e até o próximo Luri Talks. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Excelente.